sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Bom, olha que importante, né? Primeira coisa que ele vem trazer para a gente é a nossa visão ainda muito pequena sobre o que é a felicidade. Então, muitas pessoas buscam a felicidade sem nem mesmo entenderem, nem perceberem o quão pequena é essa felicidade que se busca, né? Status, poder, fortuna, tudo perecível, tudo que com o tempo se esvai. E ele ainda fala assim, mesmo se juntar essas três, né, se juntar a fortuna, o poder e a juventude, ainda assim se ouve, né, nos meios mais privilegiados, né, nas altas classes, vamos dizer assim, pessoas que detêm essas três virtudes, essas três qualidades, vamos colocar assim, ainda se mostrando infelizes. Então, quer dizer, nós almejamos ter poder, fortuna e juventude como sendo a felicidade. E não é, porque isso é perecível, algo que com o tempo vai se perder. Então, é muito interessante a gente já iniciar esse entendimento com essa questão, porque nós falamos que a felicidade não é deste mundo. Para começar, o que é felicidade? Né? Porque, certamente, se a gente imaginar a felicidade como algo material, a felicidade vai ser sim desse mundo, não é? É aqui nesse mundo da matéria. Então, se nós colocarmos o bem material, os status sociais como felicidade, como ponto final para a felicidade, aí sim nós podemos achar que é desse mundo, que a felicidade é deste mundo. Mas a gente começa então a aprofundar e começa a refletir. Essas pessoas, por exemplo, que vêm para a vida com essas três qualidades, por exemplo, elas percebem que a vida não é só isso, que a felicidade não é só ter esses bens materiais. E ela começa a se sentir angustiada, deprimida, sem saber por quê. E quem está de fora não entende, fala, nossa, mas a pessoa tem tudo, tem carro, tem casa, tem família, tem dinheiro, tem posição social, e ainda assim é infeliz. Por quê? Né? Porque, na verdade, a felicidade não é deste mundo. E se nós não buscarmos a verdadeira felicidade, nós vamos nos sentir infelizes. É isso que deixa o espírito infeliz. É não buscar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está nos bens materiais. A verdadeira felicidade está no sorriso que a gente leva para um irmão, não é? Uma dor, uma aflição que a gente consegue aliviar de alguma forma. São essas ajudas, nós fazermos parte de algo importante para o mundo, não é? Fazer parte para um irmão, né? Fazer parte na vida de um irmão de qualquer forma, ajudar, né? Com uma palavra, com uma cesta básica, enfim, não importa, mas é fazer a diferença e fazer a diferença com amor e carinho, né? A felicidade, ela consiste, na verdade, no caminhar. A felicidade não está no destino, né? O destino lá onde nós seremos espíritos puros, não é isso. A felicidade está no caminho, está no caminhar. Bom, então ele fala, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade, não é? E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, né? Porque uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente de sua condição de ser. Então, que você ser rico, né, ou ter uma posição social destacada, ou você ser jovem, bonito, isso não é uma condição, né? Não é uma determinante para ser feliz. Muitas vezes, porque nós vemos muitas pessoas que têm tudo isso e estão lá passando por tantas dificuldades, por depressão, passando por tratamentos psicológicos e outras terapias, não é? Com crises existenciais, porque quando se tem tudo, não se tem oportunidade de ir buscar. Como eu digo a vocês, acabei de dizer, melhor dizendo, a questão está no caminhar.
né? É no caminho que a gente se sente feliz. Então, a pessoa que está aqui e tem tudo, não tem por que sair e andar, não tem por que sair e caminhar, ela se sente infeliz. Aí ela começa com essa crise existencial, querendo se perguntar o porquê de estar aqui, o que fazer para mudar. Enfim, é o espírito clamando por vida. É isso. E a verdadeira vida é aquela vida que nos aproxima de Deus. Porque o material, ele não é ruim, ele é importante para nós. O ruim é quando nós dedicamos a nossa vida ou essa encarnação a deter os bens materiais, a consegui-los e a manter conosco, não é? Agora, ele vai continuar aqui e vai explicar melhor para a gente quando fala não é deste mundo, né? A felicidade a gente vai entender melhor ainda. Então, continua, Alessandra, por favor. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Aí, então, isso fica claro, porque desculpa, porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, é evidente que nós vamos passar por dificuldades, sim, né? Nós vamos passar pelas nossas provas, e aí essas provas podem ser mais ou menos difíceis, de acordo com a Muito forma com que nós... difíceis. Hã? Não entendi. Muito difíceis, nível hard. Nível hard, very hard. E é difícil mesmo, só que é aquela coisa que a gente ouve e faz todo sentido, que Deus não coloca, né, sobre ombros fracos um fardo muito pesado. É de acordo com o que a gente pode. E só que a gente sempre acha que é muito, que a gente não aguenta, mas provavelmente porque esteja no nosso limite, mas não que esteja acima da nossa capacidade. Nenhuma das provas que a gente pede para vir passar aqui é nos dada sem que haja assim, uma condição de nós passarmos por ela. Se para essa prova estivermos fadados ao fracasso, certamente ainda não iremos passar por ela, né? Porque a gente precisa estar capacitado, a gente precisa se preparar muitas vezes para essa prova. Oi? Alessandra? Ah, você fez uma cara que estava pensando. Eu discordei um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. Não, mas pode falar, isso que é importante. Não. Porque Não? Enfim, a questão das nossas provas, elas são realmente muito difíceis. E a gente só vai passar por elas se a gente estiver pronto. É como numa escola, né? Embora às vezes a gente não se sinta prontos para ela, certamente existe alguém coordenando os nossos estudos, né? Algum pedagogo muito... A gente pode estar pronto, mas isso não quer dizer que a gente vai ter êxito. Não, imagina. Com certeza. Aliás, a questão da prova que a gente lê aqui é justamente essa, que ela pode tanto alavancar a sua evolução, como pode dificultar e atrasar um pouco a evolução. Por exemplo, algumas provas que a gente passa, eu sempre coloco aqui, mas tem vários outros exemplos, mas, por exemplo, uma mãe que aceita receber na sua família um espírito muito difícil, né? Já vista que ela, como mãe, tem se preparado muito em outras encarnações, então ela recebe essa prova de receber um espírito difícil, e ela pode tanto alavancar a sua evolução, como atrasar, se ela de repente sucumbir a uma das suas más tendências e não conseguir ajudar esse espírito e ainda piorar a situação dele. Então, ela pode também, nessa prova, que ela poderia alavancar, ajudando esse espírito difícil, tirando ele dessa posição e elevando esse espírito a um lugar melhor, vamos dizer assim, e ela, de repente, por suas más tendências, ou suas dificuldades, ela não consegue ajudar e ainda atrasa mais a evolução desse filho. Então, olha como que ela atrasou e dificultou a sua evolução, não é? Então, isso pode acontecer também. Mas a prova ela só vai vir se nós tivermos capacidade para ela, não é? Numa escola também funciona assim. Um pedagogo, né? Se você não estiver pronto para ir para a próxima série, ele provavelmente vai te reprovar, a não ser que, enfim, que seja em alguns países assim como no Brasil, que às vezes acontece, em alguns casos, mas enfim. Vai empurrando. Mas na teoria deveria ser assim. Eu já vi muitos casos de mães que reconhecem que o seu filho não tem capacidade para ir para uma próxima série e mesmo ali por uma aprovação automática ou algo do tipo, pedem para a professora reprovar o aluno.
né? Para ela entender que o Ah, filho claro, talvez... né? Tem gente que tem bom senso, né? Verdade. Então, a questão da prova também é isso. Se a gente não estiver pronto para ir para o próximo nível, nós vamos ficar aqui fazendo recuperação, vamos fazer provão, e nós vamos ter que estudar de novo, se for o caso. Mas as nossas provas, elas vêm quando nós estamos prontos para ela. Tá? É como o trabalhador também. Quando ele está pronto para o trabalho, né, o trabalho aparece. Bom, mais ou menos? Então, vamos lá. Continua, Alessandro, por favor. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrando por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, ele está dizendo assim que para nesse mundo, somente algumas condições estão ali, melhor dizendo, somente algumas condições estão dispostas, né, tem aqui na Terra para a felicidade completa do ser humano. Então, quer dizer, algumas, só algumas, não todas, todas as condições não estão aqui nesse planeta, só algumas. Então, excepcionalmente, algumas condições necessárias da felicidade encontram-se aqui. Então, que certamente a Terra, A felicidade completa. Primeiro que a Terra, como um todo, ela já não pode, ela não tem todas as condições para a felicidade do ser. Ou seja, então aqui não é mesmo. Então, mesmo que tivesse todas as condições, ainda assim não seria. Né? O que ele fala aqui, então. Então, continua, Alessandra, por favor. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Então, aí ele coloca aqui que, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, algo inexistente, né? Uma invenção, uma coisa que não tem como acontecer, né? E na busca da qual gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Então, quantas pessoas, né, passam a vida inteira correndo atrás dessa tal felicidade, né? Eles projetam a felicidade, né, o que eles entendem como felicidade, e saem em busca dela, né? Então, às vezes, passam a vida inteira em busca dessa tal felicidade, que é uma felicidade subjetiva, uma felicidade que é felicidade para ele, né, para aquele ser. Mas que a gente entenda que, de uma maneira geral, como ele coloca aqui, se a gente tem poucos sábios, né, se é tão difícil, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, né, é uma raridade, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Não é? Então, ele coloca aqui que para a gente ter felicidade é necessário sabedoria. Né? Então, a gente percebe aqui nas entrelinhas que tem essa questão. Que a gente precisa ter o desenvolvimento intelectual também para alcançar a felicidade. É preciso porque a gente tem que entender que a felicidade, onde está a verdadeira felicidade? Né? Então, a verdadeira felicidade... Não entendi. Aonde está a verdadeira felicidade? Então, às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando algo material, né? Ou uma posição social, ou alguns que tentam virar artistas, enfim, cada um projeta o que se entende por felicidade e vai atrás dela, né? Sem entender que, na verdade, a felicidade está no caminho. São as pessoas que vamos encontrar no caminho, que vão dividir a jornada conosco, as pessoas que vão nos reencontrar, enfim, que a felicidade está nesses detalhes, né? Nos presentes que Deus manda para nós, né? De várias formas, com acontecimentos, coisas memoráveis, né? Coisas que nos trazem felicidade, por mais que seja momentânea, mas a verdadeira felicidade, depois de muito tempo, ela ainda causa felicidade em nós, né? Como o nascimento de um filho. Naquele momento, é uma grande felicidade. Mas sempre que nós nos lembramos dela, ainda nos causa emoção e felicidade. Então, ela é uma verdadeira felicidade. Né? A aquisição de um bem, por mais que seja assim dificultoso e tal, não traz a mesma felicidade quando você se relembra muitas vezes, em alguns casos. Mas sempre quando fala sobre emoção e sentimento, isso sempre é para sempre. Né? Nós vamos nos lembrar e vamos sempre ficar felizes
e vamos nos sentir bem com essa lembrança. Então, pode continuar, Alessandra, por favor. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Olha que legal. Continua? Não, só fazer aqui Ele está falando, gente, dos ditos felizes, aqueles que quem a maioria das pessoas almejam ser, né, ou almejam ter a mesma condição. Então, ele está falando das pessoas que são ricas, que têm status sociais, né, que têm saúde, enfim, tem tudo que poderia ser invejado, vamos dizer assim. Então, ele fala assim, que aquilo que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera, né, para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. Então, e ele fala aqui dos felizes da terra, né? Ele coloca aqui que são daquelas pessoas que são invejadas pelas multidões, né? Então, continua, Alessandra, por favor. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, aqui ele vem trazer um alento para a gente, né? Mostrar que isso tudo que nós estamos passando é uma sequência. Nós estamos passando por uma sequência de aprendizados, onde vai garantir a nossa evolução. Se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, né? É preciso admitir que existem alhures, né? Moradas mais favoráveis onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia. Ou seja, que tudo que nós estamos passando faz parte de um processo. Se nós estamos aqui agora nesse planeta de provas e expiações, certamente pelos nossos esforços, né, pelos nossos esforços contínuos, nós vamos sim poder ir para outros planetas, né, outros orbes também, e continuar a nossa evolução em outros planetas, tá? Então, ele fala, e depois no finalzinho ele fala, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados, ou seja, a gente vai passando por esses orbes, né, ou no caso agora pelo planeta Terra, né, para a gente poder purificar e aperfeiçoar, né? Tá bom? Então vai lá, Alessandra, continua, por favor. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, ele fala o seguinte, que o planeta Terra ele não está destinado a ser eternamente um planeta de provas e expiações, né? Que o planeta Terra também passa pelo progresso. Tudo no mundo, na natureza, em qualquer lugar, progride. Nada fica parado, né? É sempre do átomo ao arcanjo, não é assim? Então, tudo está em progresso. O nosso planeta também. E ele, na verdade, é o reflexo dos moradores. Ou seja, nós aqui, a nossa forma de viver, né, ainda permite, ainda deixa assim que espíritos da mesma forma, né, com esse mesmo pensamento, ingressem aqui. À medida que a nossa sociedade for mudando as suas leis, mudando o seu entendimento, for coexistindo com a natureza, com as dificuldades, com as diferenças, tudo isso faz parte do progresso e isso vai fazendo com que os espíritos
apaziguem, né, vamos dizer assim, se tornem mais pacíficos. E aí, certamente, que esse ambiente não vai ser favorável a outros espíritos menos adiantados, porque eles vão se sentir mal aqui e nós vamos nos sentir mal com eles, porque vai ser essa disparidade energética. Então, os espíritos que vão muito atrasados, colocados aqui num lugar onde as pessoas são bondosas, são caridosas, ele se sente deslocado, porque ele ainda não está pronto para aquele ambiente, não é? Eu vejo muitas vezes pessoas terem dificuldade de lidar com o carinho, com o amor, por exemplo, né? E isso no modo geral, não estou sendo específico. Mas se a gente pensar no nosso planeta, daqui, sei lá, mais alguns anos e tal, a nossa sociedade vai ter se transformado, sim, e vai ter mudado as suas leis, né? As leis, elas vão pensar muito mais em proteger o cidadão, proteger os moradores, e de dar oportunidades para que eles possam se reerguer e mudarem de vida, né? A gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas que moram nas ruas, por exemplo, dizem que todos têm oportunidade. Não é verdade. A gente sabe que muitos, em algum momento da vida, não tiveram aquela oportunidade que seria decisiva para eles. Isso é o reflexo dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos governantes, ou do olhar dos nossos governantes para o mundo, né? E isso também vai mudar. À medida que a nossa sociedade for mudando, as pessoas que vão ocupar os poderes também vão fazer a mudança. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo está em progresso, né? Por mais que a gente ache que está atrasado, que não está acontecendo, que na verdade tudo está caminhando, sim. E o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, como a gente vê aqui na escala dos mundos, trazida no Livro dos Espíritos, né? E também fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí ele fala assim: todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, né? É o que a gente fala do plantio e da colheita. Então, se a gente sabe o que nós estamos plantando agora, nós sabemos o que iremos colher no futuro, né? Como o Anselmo mesmo fala, se você está plantando melancia, você não vai depois colher melão, né? Você sabe que você está plantando melancia. Então, esse que é um grande ponto, né? Quando nós enxergarmos, quando nós estivermos despertos e enxergarmos essa questão do plantio. Porque até o momento, a maioria das pessoas não entendem que nós vamos colher algo no futuro. Então, estão todos vivendo a vida no presente, como só existisse agora, só essa existência, não tivesse uma próxima. Então, não se pensa em fazer algo aqui imaginando que que iremos voltar amanhã, entende? Se você tivesse a certeza que você vai voltar aqui, né, você deixaria a casa do jeito que você deixa, né? No modo geral, se você tivesse certeza que você vai voltar aqui para o planeta numa próxima existência, você não se preocuparia mais com o meio ambiente, né? Você não se preocuparia mais com no futuro aqui ser um bom lugar ainda para se morar? Então, às vezes as pessoas esquecem disso ou não têm ainda esse entendimento. E aí que o espiritismo entra, que o espiritismo ele vem trazer de forma clara para nós a continuidade da vida e certamente que nós já estivemos aqui nesse planeta e provavelmente iremos voltar muitas outras vezes para esse mesmo planeta. Então, é muito importante também que a gente entenda que nós estamos plantando agora para colher no futuro, tá bom? Lê mais um pouquinho, Alessandro, por favor. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que a cada um dentre vós despoje energeticamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar às novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, e uma outra coisa, quando a gente fala assim, por exemplo, a felicidade não é deste mundo, mas não quer dizer que não é de nenhum outro mundo. Ou seja, que vai existir um mundo onde nós vamos poder sim ser mais felizes. O Livro dos Espíritos fala desses mundos, não é?
Ou seja, então, que esse mundo não é, mas existem sim mundos que vão ser mundos felizes, que nós vamos poder viver lá e felizes, bem, mas para isso é necessário que a gente despoje energeticamente o homem velho, né? Não podemos entrar num mundo novo com essa roupa antiga. Nós precisamos tirar esse homem velho de dentro de nós. Eu Precisamos... acho que também é mais ou menos para a gente entender que a felicidade ela não é um bem material, né? Isso. É que a gente precisa entender que às vezes essa melancolia que a gente tem é de procurar verdadeiramente assim essas questões que nos fazem felizes, né? Você não encontra na vida material, você encontra na vida espiritual, você encontra na ajuda com o outro, né? Isso. No compartilhar com o outro. Eu acho que eu acho, né? É isso mesmo, e está certo. Esse entendimento, ele é dessas duas formas. Quando a gente fala deste mundo, realmente está se referindo ao mundo material, né? E todas as coisas materiais que tem neles, e que muitas pessoas julgam, se possuí-las, serem as pessoas mais felizes do mundo, né? Então ele já fala para a gente que não é deste mundo. Mas aí o Espiritismo vem também ajudar a esclarecer que não é deste mundo, principalmente, lógico, pela questão material, e também que não é a destinação desse planeta, mas que há planetas que, sim, quando nós estivermos prontos para morar lá, para viver neles, nós então seremos felizes nesses mundos, né? Mas certamente que é um chamamento para que nós entendamos que a felicidade não é deste mundo. Então, que a gente pense, né, quais são as felicidades o que nós projetamos como felicidade, né? Se é adquirir bens, né? Se é ter status, enfim, se é ter poder, se é ser jovem para sempre, se é ter o casamento dos sonhos, enfim, são tantas projeções que se podem fazer, mas que a gente sempre nos indaguemos se realmente iremos ficar felizes quando adquirirmos tudo isso, né? Agora, quando a gente ajuda um irmão, né? Quando a gente faz qualquer tipo de caridade, mesmo a caridade material, a caridade moral, qual é a sensação que nós temos, né, quando nós conseguimos ajudar alguém? Quando alguém nos agradece, nós nos sentimos lisonjeados pelo agradecimento ou pelo fato da felicidade daquela pessoa, né, que está ali na sua frente? Então, essa que é a questão. E é muito bom mesmo você ter falado isso, porque o chamamento inicial é justamente para que a gente pense, né, se realmente os bens materiais e todas as outras coisas que colocam para a gente como felicidade, se realmente são, né? E aí deveis tudo à divulgação deste espiritismo, né, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever, né, fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. Então ele fala da divulgação do espiritismo, a divulgação do entendimento que o espiritismo trouxe, né? Então, e aí ele fala a obra, né? Pois meus bem amados filhos, né? Então vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, né? E nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem, né? Desejem esse objetivo grandioso de preparar as novas, né? Preparar as novas gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã, uma palavra solta, né? Uma palavra sem sentido, né? Então, olha o trabalho que é, né? Qual que é a proposta do Espiritismo? De se regenerar no sentido já de explicar as outras coisas que não foram explicadas corretamente, ou melhor, que foram de propósito mesmo, colocadas de maneira errada para poder enganar, ou enfim, para poder manipular as pessoas. Então, o Espiritismo ele já vem com essa proposta de auto-regeneração, né? De já mudar todos esses entendimentos e trazer novos entendimentos. E aí tem a questão que ele chama os trabalhadores, ou chama os espíritas, para a divulgação do Espiritismo, né? Ele chama a gente para a obra, vamos trabalhar, vamos divulgar, vamos ajudar, vamos preparar para quê? Tudo que nós falamos, tudo aquilo que é trazido pelos espíritas, né, em palestras, em ensinamentos, né, em reuniões, esse trabalho, por exemplo, que o Haroldo realiza, né, com o estudo das Bíblias, dos livros, dos Evangelhos, né, enfim, tudo isso ajuda a preparar o ambiente, preparar a terra para as novas gerações, para aqueles que estão vindo. E nós também, né, que estamos aqui estudando, falando, nós vamos falar com os nossos filhos, né, que vão falar com seus amiguinhos. Então, toda essa divulgação do conhecimento é importante para preparar as novas gerações.
as que estão para vir e as que já estão aqui, só que ainda latentes, ainda no início, né? Então, olha o trabalho que é e olha a importância, né? E aí quem fala é o François Nicolas Madeleine. Bom, então tinha mais alguma outra coisa? Não, era isso que eu ia falar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo, né? Sobre esse item, melhor dizendo? A felicidade não é deste mundo. Como a Alessandra falou, realmente, o chamamento é para a questão, inicialmente ali, da matéria. Mostrar que não é deste mundo. E ele ainda fala, né, que embora aqui tenha muitas das condições para a felicidade completa do ser, ainda não tem todas, né? Então, por mais que a gente procure, aqui nós não vamos encontrar, porque aqui já não tem mesmo. Mas que a gente também se interrogue qual é a felicidade que nós estamos buscando, né? Que tipo de felicidade? Se nós estamos querendo status, fortuna, poder, essas coisas que são perecíveis, né? Coisas que nessa mesma existência nós podemos perder, ou se estamos querendo então a verdadeira felicidade, né? Que é aquela de estar em paz com os amigos, de poder estudar, trabalhar, ajudar as pessoas, fazer todo o bem que puder, né? Evitando, né, ou dentro da sua proposta ali, do seu entendimento de reforma íntima, corrigindo as suas más tendências, não é? Procurando viver em comunhão com o ambiente onde você está, né? Porque como a gente fala, a gente tem que florir onde nós somos plantados, não é assim? Então nós temos que sim buscar essa paz, essa tranquilidade onde nós estamos, mas também não esquecer que nós estamos aqui em busca de algo, né? E que algo é esse, né? Todos nós estamos em busca de alguma coisa, né? Ou seja, de evolução, de amor, enfim, todo mundo está procurando alguma coisa. Alguns não sabem ainda o que estão procurando, mas sentem a ânsia de buscar e de encontrar algo. E isso deixa o espírito angustiado. Outras pessoas já sabem o que querem e estão buscando. E outras pessoas nem estão pensando nisso também. Cada um no seu ponto da jornada, né? Isso que é legal do Espiritismo. O Espiritismo mostra isso para a gente, que a primeira coisa que a gente tem que ter indulgência para com todos os irmãos. Porque cada um tem o seu tempo. Nós não podemos obrigar ninguém a nada. Como o Sr. Iraci sempre fala, né? Ninguém muda ninguém. Se é tão difícil a gente mudar nós mesmos, né? Como vamos mudar alguém se nem mesmo conseguimos mudar a nós, né? Bom, então que fique claro que a felicidade não é deste mundo, mas que não é porque aqui não há felicidade plena que não podemos ser felizes. Porque a felicidade é uma condição do espírito, né? É o espírito que é feliz ou não feliz. Não é a terra, não é o lugar, não é? Você vê grandes como Chico Xavier, Madre Teresa, enfim, eles passaram sem ter essas grandes coisas da matéria, né? Sem ter automóveis, carros, né? E sempre foram felizes. Sempre quando conversaram, lógico que tinha uns momentos de tristeza, como todo mundo tem, mas sempre se colocavam em felicidade, sempre felizes por poder caminhar, por poder ajudar, por poder estar trabalhando. Então, quer dizer, aqui a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena não é daqui, correto, ponto. Mas que nós podemos ser felizes aqui sim, podemos gozar de muitos momentos de felicidade, tá? Só depende mesmo do nosso olhar, da nossa resignação nos momentos de dificuldade, de nós fazermos a nossa prece quando nós estivermos no sentido esgotados ou cansados ou preocupados demais, buscar aqui o remédio, como ele fala, né? Então, todas essas condições nos ajudam a ser felizes aqui, mas que não é daqui a felicidade plena, tá bom? Em algum lugar há de ser. Bom, vamos continuar então. Esse é um item, é muito difícil de lidar, né? Todos nós conhecemos alguém, ou né, que perdemos alguém no caminho. É muito difícil falar sobre isso, mas o Espiritismo nos ajuda a lidar com isso, principalmente pelo ponto de nos mostrar que a vida continua mesmo após a morte do corpo físico. Então, esse item aqui ele vai falar da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Que são duas grandes aflições para nós. Mesmo nós temos, mesmo que tenha a certeza de que nós iremos desencarnar, porque é uma das poucas certezas que está, a única certeza que nós temos de estar aqui é que nós iremos partir.
um dia, não sabemos quando, mas é certeza que todos nós vamos desencarnar uma hora. Mas mesmo assim, nós temos grande dificuldade em lidar com esse momento. E em toda a história, mesmo quando a gente ouve no Evangelho, né, as passagens de Jesus, onde fala sobre a morte, o desencarne, enfim, sempre se mostrou essa dificuldade. E mesmo, acreditem, né, mesmo nós espíritas, ainda temos essa dificuldade, né, de lidar com a morte. Por mais que nós aceitemos que o desencarne é apenas uma passagem, a gente lê, a gente sabe, mas muitos de nós ainda têm essa dificuldade de lidar com a perda, né? É muito difícil. Como se lida com a perda, né? Chico Xavier também sempre chorava, né, pelos entes, pelos amigos que partiam. Sempre sofria, não é? Então, qual que é o jeito certo? Como que a gente passa por isso? Então, esse capítulo das aflições, ele vem trazer as grandes dificuldades da humanidade, né? Principalmente com relação à perda, e a perda de um ente querido, de um ente amado, né? Ou então do ente prematuro, vamos dizer assim, né? As mãezinhas que perdem seus filhos recém-nascidos ou em tenra idade, né? Como lidar com isso, tá? É um item muito difícil de ler, mas vamos lá, vamos estudar, que é importante a gente ter um entendimento para a gente poder ajudar alguém que precise, ou Deus nos permita que não, mas se um dia passarmos por isso, enfim, que a gente saiba lidar com essa perda, tá bom? Quem gostaria de ler agora esse item, o item 21? Lavínia ou Elcio? Elcio? Então vamos lá, Elcio. Tá bom. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés de velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis, deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Ele começa aqui já falando, então, da perda, né? Então, quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, porque a gente ainda tem esse pensamento, porque a gente até entende, muitas vezes, até tem uma facilidade maior em aceitar, quando o ente que parte já é um ente assim com uma idade avançada, né? Então, sei lá, com um avô, por exemplo, um bisavô com 90 e poucos anos quando falece, a gente tende sempre, não, descansou, foi descansar, ele merecia, nossa, 90 e poucos anos, já realmente estava na hora dele. Então, a gente acaba aceitando um pouco mais, um pouco mais fácil quando é dessa forma. Agora, quando é uma pessoa jovem, a gente fala, nossa, mas por quê, né? Uma pessoa tão jovem, tão bonita, por que que Deus levou? E aí ele coloca assim, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Então, olha que absurdo, né? Primeiro que se julga uma vida pela outra, né? Porque um viveu mais tempo e gozou de muitas decepções, e o outro nem teve oportunidade de passar por nada disso, enfim. E ainda coloca Deus como sendo injusto, né? Como se Deus estivesse preterindo um ao outro. E esquecem de colocar a si próprios a razão do seu ficar aqui ou do seu desencarne, né? Muitas vezes, para as pessoas que ficam aqui, é uma penitência, né? Imagina para um espírito que tem assim um entendimento, uma evolução, enfim, que vem para cá para ajudar. Para ele é uma tortura, muitas vezes, estar aqui encarnado e passar tanto tempo. Mas ele vem porque ele quer ajudar. Eu acho que a gente, como é espírita, ainda tem uma visão um pouquinho melhor, né? Que nos ajuda a superar e a entender, saber que a vida continua, né? Que só passou por um outro plano e tudo mais. E que a gente tem o tempo certo aqui de cumprir a nossa missão. Mas quando a gente vivencia isso na pele, né? É complicado.
É. Eu tenho uma amiga que perdeu uma filha que estudou com a Giovana. Minha filha tem 22 anos, né? Nossa. E ela não é espírita. E eu tentei de todas as formas, né, dar um conforto, tentar apresentar para ela essa visão, mas ela até hoje ela não aceita isso. E aí chegou um momento que ela sofre ainda até hoje, né? Nossa. E eu entendo esse sofrimento, Claro. porque é difícil, É uma né? perda. E às vezes eu fico até triste, porque eu queria ajudá-la mais, né? Mas ela não aceita essa visão, né? Ela não é espírita e ela não aceita essa visão. Então, para ela, acabou, né? E é como se fosse assim, ela não entende por que isso aconteceu, né? Com uma pessoa que na visão dela era perfeita. E realmente a filha dela era uma pessoa, um espírito muito puro, um espírito assim, amável com todo mundo, muito preocupado em fazer o bem com todos desde pequeno. Então foi um baque, né? Foi uma perda muito muito grande e assim a gente fica com dó, né? Não é a palavra certa, mas a gente fica com dó de ver ela sofrendo até hoje, né? Porque ela não entende essa separação, né? Então é triste. Eu acho que a grande dificuldade mesmo é não conseguir entender, não achar uma explicação. E a gente, infelizmente, quando está nesse ponto, a pessoa às vezes não entende a visão de um modo geral, né? O porquê das pessoas estarem aqui. Porque eu acho que o grande problema é esse. A gente entende, né? A pessoa é muito boa, caridosa, né? E partiu dessa forma, a gente fica sem entender. Mas, na verdade, a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo aqui de fato, né? Por que nós chegamos e o que determina a nossa partida, né? Porque nós viemos para cá para fazer algo. E se nós já realizamos esse algo, então nós retornamos para casa. É assim que funciona. Então, às vezes o espiritismo para ela também. Porque o espiritismo ele explica muito bem a questão da vida no plano espiritual, que aqui é só uma passagem, que nossa verdadeira vida é lá e tal. Mas sem pensar nessa parte do desencarne, mas se a gente pensar de uma maneira, vamos supor assim, pensamento filosófico, né? O porquê de estarmos aqui? Por que nós chegamos aqui? O que determina que nós tenhamos que ir embora? Né? É a fatalidade, então a gente pode colocar na conta da matemática a porcentagem, nós vamos colocar então na teoria da evolução das espécies essa conta, enfim, ou nós vamos então entender que aqui nós viemos para fazer algo e que depois que realizamos esse algo nós devemos partir. É muito difícil, mas quando a pessoa não é espírita, é muito difícil. Quando a pessoa não quer nem mesmo aceitar o espiritualismo, a ideia do espiritualista, aí fica muito mais difícil, porque a vida ainda vai precisar mostrar de outras formas, né? Mas é muito bom a gente ter na família ou ter pessoas que tenham esse conhecimento, porque é uma sementinha, né? A questão é o tempo, né? A gente esquece do tempo. O tempo é que faz germinar tudo. É o tempo que leva, né, de um pequeno broto a se transformar numa árvore frondosa, né? Com aqueles, às vezes com metros de diâmetro, né? Então é tudo o tempo que faz, que age sobre todas essas coisas. E aí a mãe, você no caso, a amiga, todo quem tiver puder plantar a sementinha, mostrar, né? Ou pelo menos mostrar esse pensamento, né? Fazer com que ela de repente reflita sobre nessa linha de raciocínio. Entender o porquê que nós estamos aqui, então, né? O que determina que nós nasçamos, morremos e para onde vamos, né? Enfim, o Espiritismo explica muito e traz muito essa questão da reflexão. Então, eu acho bastante importante também você ter conversado com ela e mostrado essa visão, porque é uma sementinha, né? Por mais que ela não tenha aceitado a sua ideia foi plantada. Então, ela com as outras ideias, outros pensamentos, esse pensamento seu vai ser mais uma variante e vai ajudar ela depois num processo de entendimento maior. Mas o espiritismo é difícil, quando a pessoa não aceita o espiritismo, fica mais difícil de aceitar essas aflições, né? Então, aí, quando ele coloca aqui pra gente
Cadê? Eu sublinhei esse daqui. Ah, tá. Aí ele coloca que Deus não é justo, né? Uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno futuro, né? Em detrimento de um que já viveu muito e que já só passou por decepções e ainda está aqui. Então a pessoa ainda acha que Deus está sendo injusto dessa forma de ver. E aí ele coloca, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Olha que absurdo, né? As pessoas, você vê que as pessoas ainda enxergam a outra pessoa como o que ela pode agregar de valor. E aí, nessa época, ou, enfim, quando ele trouxe esse pensamento, as pessoas ainda talvez nessa época antiga, pensassem somente na questão da produção, né? O que a pessoa pode agregar de valor à sociedade. Né? Uma pessoa idosa que não trabalha mais, para muitos, é um estorvo. É alguém que está consumindo recursos da sociedade e não está mais trazendo nada para a sociedade. É muito triste pensar assim, mas tem muitas pessoas que ainda pensam. Então, e aí que ele coloca ainda também, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então, olha que dificuldade, né? Quando se perde um ente querido, e quando esse ente é uma criança, né? É um ser que está ali em tenridade, porque a gente sempre imagina que ele teria um futuro todo pela frente, poderia fazer tantas coisas, né? E aí fala assim, se Deus precisava levar alguém dessa família, por que não levou o ancião, né, que já tem 97 e tantos anos, que não tem mais nada a contribuir? E é muito triste pensar assim, né? Achar que uns merecem, outros não, porque a questão não é merecimento. Não é que a pessoa está sendo castigada, às vezes as pessoas acham que é um castigo, né? E não é. Na verdade, é porque tudo tem o seu tempo, né? Então, se o tempo daquela pessoa terminou aqui, né? Alessandra? Posso falar? Pode. Eu acho que às vezes as pessoas têm o conceito de que a morte é uma coisa, um castigo, né? Isso. Ah, tem que morrer. É. E isso, por exemplo, tem isso Como se isso também. fosse Uma uma... punição. É, É. ainda pensa assim. Por exemplo, quando um bandido comete um crime, a pessoa fala, esse precisava morrer, esse merecia morrer. Né? Então, como se fosse uma punição para a pessoa. Né? Quando, na verdade, não digo uma punição, É, mas algo melhor ainda seria deixar essa pessoa ainda aqui, porque ela ainda precisa passar por vários outros aprendizados e tal. Mas a gente sempre acha que a morte é uma punição, é uma coisa ruim. E isso para a gente que fica aqui. Porque eu fico me imaginando, por exemplo, um espírito que está acamado já há tantos anos, né, preso, já está preso a um corpo. E esse corpo ainda não permite que ele faça mais nenhuma outra atividade. Então ele está, vamos supor, preso duas vezes. Ele está preso numa prisão, numa segurança máxima, vamos dizer assim. Porque o seu espírito não pode mais se expressar de maneira nenhuma. Ele é obrigado a ver o amor e a compaixão dos seus familiares ali no leito, orando por ele. Ele não pode nem mesmo responder. Não pode, às vezes, nem mesmo chorar para mostrar ali, para exprimir a emoção. Então, agora imagine esse ser na espiritualidade, liberto do seu corpo enfermo e liberto ainda aqui do mundo material. A felicidade que não é para ele. Então, certamente não é uma punição. Mas para nós, que somos presos ainda aos sentimentos, que achamos que precisamos estar com a pessoa aqui do nosso lado para manter o amor, né? Então, quando essa pessoa se vai, a pessoa vai embora, a gente deixa de amar? Não, a gente na verdade sente a partida, sente a gente não poder ficar com a pessoa, mas o amor continua. Então, se o amor continua, como é que a gente pode amar alguém que não existe mais? Como é que a gente explica isso? Então, se a pessoa deixou de existir, por que que você ainda continua amando? Por que que você não deixou de amar? Ela não existe mais. Então, por quê? Né? Não é assim? Então, que nós entendamos, se nós continuamos amando essa pessoa, porque ela existe em algum lugar. Nem que seja simplesmente na nossa memória, no nosso coração, ela ainda existe. Né? Então, que a gente pense, por que que a gente continua amando uma pessoa, alguém que deixou de existir? Se não existe mais, por que que nós vamos nutrir esse sentimento, então? Nós vamos nutrir o pensamento pela memória da pessoa. Tudo bem, mas não é isso. Nós ainda continuamos sentindo falta da pessoa e querendo que a pessoa estivesse aqui e projetando como se a pessoa pudesse estar aqui, ou seja, o sentimento é vivo, tanto quanto aquela pessoa a quem nutrimos esse sentimento. Embora ela tenha desencarnado, ela continua sim, muito viva.
E a morte pode ser uma punição para aquelas pessoas que são presas ao materialismo, não ao materialismo, mas à posse, vamos dizer assim. Quando a gente fala que ama, eu amo os meus filhos porque são meus, eu amo meu marido porque é meu, eu amo minha mãe porque é minha. Então, a gente ama o que é nosso, né? O que pertence a nós. E quando a gente deixa de ter essa coisa, esse bem ou esse ente querido ao nosso lado, a gente acha então que perdeu e fica triste por isso. E esquece de ver qual é a visão, o que está acontecendo com esse espírito que desencarnou. Que muitas vezes agora ele está feliz de verdade, né? Porque ele veio, cumpriu a missão dele, fez as coisas bonitinhas, né? Amou os familiares, amou os amigos, foi uma encarnação bonita, apesar de no final ele ter passado por tantas privações, mas chega no plano espiritual, a gente não sabe como foi. De repente lá ele está feliz. E nós então devemos ficar felizes também, de uma certa forma, né? Não por ele ter partido, mas por ele possivelmente estar no plano espiritual com essa sensação de ter feito algo bonito, de ter feito as coisas que veio fazer, né? E quando a gente pensa naquele ente querido que morreu em tenridade, né, que desencarnou em tenridade, fica mais difícil a gente ainda pensar assim, né? Porque a gente fez, não, mas a pessoa veio aqui, não fez nada, não teve oportunidade de construir nada, de estudar, de trabalhar, não fez nada. Será que não fez? Né? Um ser quando nasce, né? O ser quando ele se mostra presente, quando ele está vindo, já traz uma felicidade enorme para todos os familiares, né? Quando uma mãe diz à família que está grávida, por exemplo, olha a alegria que não é. Quando o filho nasce, né? Quando a enfermeira mostra o filho para o pai, para a mãe, às vezes, então o familiar, olha a felicidade que é. Às vezes, um casal que estava com brigas, que estava com tantos problemas, infelizmente, é a perda desse filho que vai ali atar os laços de amor entre eles, dividindo a mesma dor, eles vão se tornar mais fortes. Então, será que um filho que morreu em tenridade não fez nada? Não teve oportunidade de fazer nada? É que às vezes a gente esquece de olhar as coisas de uma maneira mais ampla. A gente se prende muito ao detalhe, a gente se prende simplesmente ali, perdão da expressão, mas a gente se prende muito à certidão de óbito, né? Somente ali o que consta é o óbito. Esquece de tudo aquilo que há de grandioso nisso, né? Nessa vinda, nessa partida, enfim. E isso tudo o Espiritismo traz para a gente. É por isso que eu sempre falo que nenhuma outra doutrina consola tanto uma mãe quanto o Espiritismo, porque ele não só mostra a possibilidade, como ele traz as provas. Quantas mães que já não receberam cartas e que elas, com detalhes e outras coisas mais que ficavam evidente ali, a presença, a comunicação mesmo de um filho, que outra doutrina faz isso, né? Que outra doutrina que mostra que um filho que infelizmente tenha cometido suicídio ainda assim está assistido por bons espíritos, quando a gente sabe que em muitos outros lugares eles são tidos assim como excomungados, né? Ou são tidos como aqueles que nem mesmo Deus vai olhar por eles, já que eles não passam nem pelo purgatório, eles vão para o Hades, né? Pro inferno direto. Então, que outra doutrina traz tanto consolo para uma mãe, para um ser que perdeu, né, um ente querido, não é verdade? Bom, quer continuar, Elcio, por favor? Humano, é nisso que tem necessidade de nos elevar acima da terra da vida, para compreender que o bem frequentemente está onde crede ver o mal. A sábia previdência aí onde crede ter a cega fatalidade do destino. Porque nos diz a justiça, pelo valor da nossa, podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, nos infligir penas cruéis. Nada se faz sem um objetivo inteligente. Qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se pressustasse melhor todas as dores, pois atinge nelas, contrariei entre a razão vegementável e vossos miseráveis interesses teriam uma consideração secundária e relegarei à última
Então, foi justamente, né, foi mais ou menos isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Que a gente às vezes vê de maneira superficial, que a gente não consegue entender ainda o plano maior por detrás de tudo, do plano maior por detrás da nossa encarnação, quanto também do desencarne, né? Porque no nosso desencarne, muitas outras pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, vão ser beneficiadas, né? Quer dizer, vai servir de prova, vai servir de expiação para muitas, né? Para uma mãe, por exemplo, né, certamente perder um filho é uma prova e uma expiação, e muitas vezes essa prova pode se tornar sempre uma expiação, né? Quantas mães não passam a vida inteira lamentando a perda de um filho? Mas também quantas mães que diante da perda de um filho não transformam a vida de outras mães, né? Eu sempre lembro aqui, né, e a Cristina sempre falava nos cursos, né, da mãe do Cazuza, né, que quando perdeu o filho e tal para a AIDS, então ela se empenhou na divulgação para o entendimento, né, no Brasil principalmente do que era, como era o tratamento, foi em busca, né, entrou com ações e tal para garantir esse tratamento, para a ajuda das famílias que tinham, né, o soro positivo, enfim, é tudo uma transformação. Vamos supor que por Cazuza, né, foi uma expiação, eu não sei, é só uma suposição, mas é uma expiação por algo do passado que ele expiou ali e pagou e reajustou, vamos dizer assim. E a família que viveu esse desencarne também foi beneficiada de uma certa forma, porque recebeu uma prova. E a mãe dele, com certeza, utilizou muito bem essa prova, né? A perda de um filho para ela, que era uma prova, poderia se tornar uma expiação. Mas ela não, ela tirou forças dessa prova e ajudou muitas outras famílias, né? Ajudou muitos outros filhos, né? De outras mães. Então, olha a importância da gente olhar as coisas de uma maneira mais profunda e não se ater simplesmente à superfície. E ele coloca lá, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. Olha que coisa bonita, né? Porque a gente sempre tende a enxergar as coisas de um primeiro momento como ruins, né? São chamados pessimistas, né? São aqueles que sempre enxergam primeiro o lado ruim das coisas, né? O lado mal. E a gente tende muito a fazer isso. Mas eu acredito que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, né? Que nós vamos nos tornando mais firmes, mais perseverantes, né, na ideia do Pai todo misericordioso e bondoso, que nos ama incondicionalmente. Então, à medida que nós vamos aceitando e trazendo isso para a nossa vida, nós vamos deixando um pouco de ser tão pessimistas. E vamos começar a ver as coisas de uma ótica progressista, vamos dizer assim. Tudo está dentro de um progresso, tudo está em melhoramento. Quando a gente vê tanto mal por aí, na verdade, não é que existe tanto, é que agora é mais divulgado, agora se vê mais, se tem mais casos, né? Mas o mal sempre existiu, né? Mas que a gente observando de uma maneira mais profunda, a gente vê a modificação nas leis, a gente vê modificação nas famílias, nas pessoas, tem as dificuldades, as diferenças, mas tudo está num reajuste. A gente vê que tudo está se adequando, né, de uma certa forma. Certo, Alessandra? E aí ele continua lá, então, a sábia previdência, né? Aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Então ele fala que a sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Um acidente, por exemplo, de carro, vamos supor um atropelamento, que é uma fatalidade, algo que pode acontecer, né? Se a gente for analisar a questão da probabilidade, isso pode acontecer e vai acontecer, né? Mas aí, a pessoa que enxerga de maneira superficial vê uma mera fatalidade, né? Mas há tudo um sentimento, um entendimento, uma razão, né, divina por detrás de tudo que acontece. Que a gente fala que nenhuma folha cai numa árvore se não for vontade de Deus. Então, que tudo que acontece tem Deus. E a gente, quanto mais a gente vai se aproximando, né, do entendimento do verdadeiro Deus, né, do que Deus pode ser, do que dentro da que a gente pode conceber, claro, né, mas de um Pai todo amoroso, misericordioso, bondoso, poderoso. Então, um Pai assim que nos ama tanto, né, tudo que faz é para o nosso bem, não é verdade? E aí ele coloca outra coisa também no sentido, ele coloca assim: por que medir a justiça divina pelo valor da vossa?
Ora, isso daqui é clássico, né? Porque durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre quis se colocar no mesmo patamar de Deus. Sempre quis colocar o seu entendimento, a sua visão, como se fosse também a visão e entendimento de Deus. Tanto na religião, né, quanto nas leis mesmo propriamente ditas, sempre se coloca pensando como se Deus também pensasse assim, dessa forma, né? E ele coloca assim, como? Por que você vai medir a justiça divina pelo valor da vossa? Isso é inconcebível. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos afligir penas cruéis? Sabe, eu me lembro de um filme ele faz até uma piada, mas é mais ou menos nesse sentido, que ele fala que Deus é uma criança grande com uma lupa na frente de um formigueiro. Sabe? Como se fosse ali Deus, agora eu vou escolher esse e agora eu vou castigar esse daqui, agora eu vou castigar esse. Então, a pessoa coloca-se nessa condição de entender a justiça divina e ainda chegar ao ponto de falar que Deus, por mero capricho, está querendo nos afligir de alguma forma, né? Querendo me punir por algo. E ainda se coloca assim, quer me punir por algo que eu não fiz. Então, ainda se coloca como vítima. Então, aí depois ele fala, nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser, né? Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina. Ou seja, se a gente agisse como um médico, né? Porque como age um médico, né? O médico, antes de dar um diagnóstico e certamente de passar uma receita, né, um remédio, ele vai sondar tudo sobre o paciente. Primeiro, ele faz uma lista com os antecedentes, né, com a vida ali, vamos dizer, médica do paciente. Então, se ele teve casos de hipertensão, de diabetes, se ele, na família ou nele, enfim, ele faz um levantamento de toda a saúde, né, antes do paciente. Depois ele parte para o paciente. E aí no paciente, ele vai avaliar, primeiramente, vai fazer uma série de perguntas para o paciente. Depois ele vai apalpar o paciente. Enfim, há todo um trabalho antes dele chegar na receita, para chegar realmente num diagnóstico e num remédio. Então, que se a gente fizesse isso também, com as coisas que acontecem, com essas nossas aflições, se nós fizéssemos essa sondagem, procurássemos ver o porquê disso ter acontecido, e aí a gente vai falar também aqui da questão das causas atuais ou das causas anteriores às aflições. Então, faz parte desse processo da gente avaliar aquela nossa aflição e entender o porquê que ela está acontecendo, né? O que ela pode trazer de benefício para nós, né? A gente já, de primeiro momento, como eu falei, a gente tende a ver as coisas de uma maneira negativa. Então, logo que acontece alguma coisa, a gente já logo vê o lado ruim, já fica com aquele pessimismo, não, porque não vai dar certo, e agora que desandou tudo. Quando, na verdade, a gente tem que parar, ter calma e fazer como o médico faz, né? Sondar toda aquela aflição, ver a quem aquela aflição atinge, porque se atinge só a nós, ou atinge outras pessoas, enfim. E que benefícios, né, que melhorias isso pode trazer, né, passar por essas aflições. Então, aí coloca lá. Tá aqui, ó. Que nelas encontraria sempre a razão divina, a razão regeneradora. Então, quando a gente fizesse essa sondagem, no final, a gente sempre vai encontrar a razão divina, uma razão regeneradora, né? E vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, né, que relegaríeis a último plano. Ou seja, a nossa vontade nunca é o que realmente a gente precisa. É difícil, né, a gente escutar, a gente entender isso, mas quando a gente olha para as nossas aflições, né, ou para as nossas dificuldades em geral, a gente vai observar que a gente está sofrendo por algo que a gente não deveria estar sofrendo. Ou porque nós não estamos enxergando da maneira certa, ou porque nós estamos querendo algo que não é para ser nosso, ou que não é o momento, enfim. É muito importante, como ele fala aqui, que a gente analise, né, que a gente sonde tudo essas nossas dificuldades, e a gente sempre vai achar uma razão divina e uma razão regeneradora.
se a gente olhar com os olhos certos. Então, as nossas dificuldades nas nossas provas, as nossas aflições, elas sempre têm uma razão divina, né? Elas sempre têm uma razão regeneradora. Elas sempre vêm para transformar as pessoas. Elas vêm convidar à transformação. E aí a pessoa transforma se ela quiser ou não. É o livre-arbítrio. Então, a prova aparece e te convidando a uma regeneração, uma transformação, e você pode aceitar ou não. Por ser uma prova, você pode, de alguma forma, tentar escapar, declinar de alguma forma. Mas é uma escolha sua, uma escolha que podemos fazer. E também que depois, quando a gente faz essa consideração, que a gente faz essa análise, né, a gente vê essa ação regeneradora, essa razão divina, essa razão regeneradora, melhor dizendo, as nossas vontades, tudo aquilo que nós queríamos, ficam para segundo plano. A gente entende, então, que realmente não era importante, não era tão importante, e que tem outras coisas muito mais importantes. Então, é disso que ele está falando, que se nesse momento que nós sondarmos as nossas aflições a fundo mesmo, não nos prendermos na superficialidade, não as considerarmos apenas meras fatalidades, entender que tudo há uma razão, um porquê. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe... A probabilidade, na verdade, ela só tenta explicar algo que, na verdade, é inexplicável. Ela tenta colocar por números algo que é muito além da matemática, né? É um propósito muito maior. E a matemática consegue até explicar a quantidade, mas não explica o processo. A matemática não consegue determinar o porquê da Alessandra sim e da Elsie não. Ela só diz que sim, Elsie não, Elsie sim, Elsie não. Mas não diz quando e porquê, né? Então, a matemática ajuda, mas ela não explica efetivamente. Então, não podemos considerar a probabilidade, não podemos ainda mais considerar o acaso, porque então o acaso teria que ser inteligente, teria que ser alguém, já que ele delibera dessa forma, né? Escolhe um em detrimento do outro, enfim. Então, o acaso mesmo não existe. Que tudo que acontece tem uma razão, tem um porquê. E se a gente olhar as nossas aflições, sondar mesmo até o fim, nós vamos encontrar uma razão divina e uma razão regeneradora para a nossa aflição. Tudo faz com que nós progridamos, né? Que a gente progrida. Essa é a função, né, dessas nossas aflições, é tirarmos da inércia para que nós busquemos o progresso, a evolução. E aí, nesse caminho de buscar o progresso, as outras leis vêm também a ajudar, vêm contribuir, né? Porque cada uma das leis divinas funciona como uma pequena engrenagem, né, de um grande mecanismo. Então, a lei de trabalho, a lei de amor, a lei de adoração, né, a lei de liberdade, a lei de igualdade. Então, todas essas leis divinas que estão lá no Livro dos Espíritos, todas elas juntas visam o quê? O amor, né? Nós chegarmos ao verdadeiro entendimento do amor. Então, são ferramentas, instrumentos que nos levam a unirmos, né? E atar esses nossos laços. Então, através do trabalho, nós vamos ter a convivência na sociedade. Através das nossas ideologias de liberdade, de igualdade, nós vamos buscar o amor, nós vamos buscar a justiça, né? E somente através do progresso que nós vamos poder realmente adorar a Deus, né? Nós vamos, enfim, todas as leis, elas juntas servem para que o ser humano, ou melhor dizendo, para que o espírito progrida, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui nesse item, nesse parágrafo. Aí para a semana que vem a gente lê o último parágrafo da página 65. Então é isso? Não, nós vamos o penúltimo capítulo, né? Penúltimo. Bom, é esse entendimento por enquanto, né? Aqui mais para frente ele vai explicar outras questões também muito importantes. E depois, se vocês quiserem já ir lendo em casa e tal, para a próxima aula já que quiser trazer alguma dúvida, já fazer alguma colocação. Lembrando sempre que aqui é um grupo de estudos, né? Então, a gente está junto, né? O fato de eu estar aqui falando, mas igual hoje eu achei bem legal, porque a Elcia falou, a Alessandra também falou, a Lavínia sempre fala nas outras aulas. Então, isso é importante, porque a gente aprende junto, né? É assim que tem que ser, tá? Então, fiquem sempre à vontade para poder falar sempre que vocês quiserem e postar no grupo também qualquer entendimento, vídeo, enfim, tá bom? Quem quer fazer a prece de encerramento hoje?
Lavínia, Elci, Alessandra. Lavínia? Pode ser? Vai, Lavínia, te dou uma força. A minha internet não é lá essas coisas. De vez em quando cai, o som fica cortando. Ah, não tem Tem problema. problema. Não sei. Tô ouvindo. Se acontecer qualquer coisa assim, a Alessandra continua. Tá bom. Continua, eu prometo. Aí, pronto. Prometo. Vai lá, Lavínia. Então vamos fechar nossos olhos. Eu já estava pensando nisso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por estarmos aqui perseverantes nos estudos, né, para o nosso melhoramento. Agradecer pelo amor que eles têm por nós. Pedir humildemente que ouçam nosso clamor, para que nos dê força e resignação pelas nossas lutas. E também por esses momentos, né, que a gente está vivendo agora, difíceis, que a gente está passando, principalmente para aqueles que estão mais necessitados, né, que têm muitas perdas, familiares sofrendo. Que Jesus dê alento nessas horas e console a todos. E que nós tenhamos uma noite abençoada. Que nossos irmãos que não vieram hoje possam vir, nossas irmãzinhas, né, na próxima aula, que elas estejam bem. E é isso. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, muito obrigado pela presença e espero que vocês estejam aí de novo na semana que vem. Todo mundo junto, tá bom? Obrigada a você. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Tudo de Tchau, bom. Elton. Fica com Deus. Beijo. Tchau, Lavínia. Tchau. Tchau, Alessandra. Até mais.